Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast A Vida é Arte. E o tema desse vídeo é o seguinte: eu cheguei à conclusão de que amadurecer é uma coisa muito tensa. Antes que comentem no vídeo ou que o pessoal do Spotify fique curioso com o que eu tô falando porque não tá vendo o vídeo, eu tô meio desarrumada hoje. Eu só prendi o cabelo pra trás, ele tá finalizado de ontem. Como eu disse, o gel que eu uso ele é muito bom, por isso que meu cabelo tá assim no lugar. Mas eu não arrumei muito meu cabelo. A minha pele tá cheia de pomada por causa das espinhas inflamadas. Inclusive eu exprimi recentemente sem querer. Enfim, força do hábito. Às vezes eu tô passando a mão no meu rosto, sinto uma casquinha, eu puxo, aí sem querer sai sangue. Por isso que eu tô com pomada no rosto, meu braço tá todo queimado. Enfim, não tô muito arrumada desse vídeo. Mas eu acho que a gente já passou dessa fase de tipo, eu preciso impressionar vocês. Esse podcast eu quero falar sobre o amadurecimento. Por quê? Porque é uma coisa que tá batendo muito forte pra mim nos últimos anos. E tá me transformando muito, sabe? E tipo, isso não é necessariamente uma mudança boa ou ruim. Eu posso só descobrir com o tempo. Entendeu? Talvez eu pense que uma coisa que eu tô fazendo agora tá sendo uma coisa que vai me mudar como pessoa, me transformar em uma pessoa melhor, mas talvez eu chegue lá na frente e pense, isso era baboseira. É uma coisa que a gente não sabe de primeira. A gente pode deduzir que talvez seja uma coisa boa, mas talvez não seja. Talvez seja uma coisa ruim. Mas vamos para os primeiros pontos. Por que eu acho que amadurecer é uma coisa muito tensa? Tô olhando pra cá porque eu fiz um roteiro, tá? Porque se eu não fizer um roteiro, eu já percebi, se eu não fizer um roteiro, eu me perco totalmente no que eu ia falar. Eu começo a viajar, sabe? Porque minha mente, ela divaga muito. Isso é uma coisa minha, sabe? Enfim. Primeiro ponto. Você vai ter que se virar sozinho daqui pra frente. Isso é uma coisa que me pegou muito cabulosamente. Por quê? Porque eu sempre fui a pessoa em que as pessoas resolviam as coisas pra mim. Que eu não tinha que tomar decisões e fazer as coisas por mim mesma. Porque, primeiro, eu sou a irmã mais nova. Segundo, por eu ser a irmã mais nova, o meu irmão resolvia coisas pra mim que eu não sabia resolver. Ou minha mãe. Então, desde que eu fiz uns 18 anos, eu comecei a resolver minhas coisas por mim mesma. Então, isso foi um baque, por quê? Porque quando você sai da sua zona de conforto e entende que se você não fizer as coisas por você, ninguém mais vai fazer, porque você já chegou numa idade em que você tem que tomar suas decisões sozinho. E tipo, se você é criado numa atmosfera de tudo eu resolvo pra você, eu faço pra você, relaxa que eu consigo, você acaba não amadurecendo. Tipo, eu cheguei a conhecer um canal que eu fui acompanhando e tal, não sei o que. A moça era muito mais velha que eu e tal, e ela perdeu o pai recentemente. E aí eu fiquei muito triste com essa notícia e tal, e ela chegou a desabafar falando que ela não sabia mexer com coisas burocráticas, nem ela nem a mãe, porque era sempre o pai que fazia. E quando a gente perde essa pessoa, a gente não sabe fazer nada, a gente tem que resolver tudo sozinho. Então, assim, eu não tive esse baque que ela teve, mas ao mesmo tempo eu entendo que eu tenho que fazer as coisas por mim, entendeu? Que eu tenho que me virar. Isso é uma coisa meio tensa, porque quando você cresce com todo mundo resolvendo as coisas pra você, você se acostuma. E quando você tem que resolver as coisas sozinho, você tem que entender tudo pra resolver as coisas sozinho. E isso é uma coisa cabulosa. Tipo assim, eu sei que não é todo mundo que tem esse tipo de criação e tal, mas é porque tô falando assim de dois exemplos, o exemplo da minha vida e um exemplo de um youtuber que eu vi. Então, é importante a gente resolver as coisas sozinho, é importante a gente aprender as coisas antes que se torne uma coisa essencial, sabe? É importante a gente aprender a resolver as coisas sozinho, sabe? Tipo, aprender a pagar conta, aprender a resolver questões burocráticas e afins. E, tipo, a gente não tem que esperar acontecer alguma coisa pra depois agir, sabe? No meu caso,
eu fui aprendendo com o tempo, tipo, fuçando, é uma coisa que eu recomendo, assim, tipo, eu, antes de entrar no curso de tecnologia da informação, eu não sabia mexer em computador, não sabia, tipo assim, claro que eu não posso me julgar como expert nisso hoje em dia, mas assim, hoje em dia eu sou muito mais desenrolada do que antes. Antes eu era desenrolada porque eu sabia o básico, entendeu? Eu sabia abrir o Chrome, pesquisar o que eu queria ver e fazer, entendeu? E, tipo, sabia baixar jogos e afins. Mas, tipo, hoje em dia eu tenho uma bagagem muito maior e, tipo, eu entendo muito mais o que eu tô fazendo, sabe? Eu entendo muito mais sobre PC e afins. E, tipo, eu não entendo tudo, mas ainda assim eu aprendi muita coisa só de ficar mexendo sozinho, entendeu? Coisa que a gente tem que entender que às vezes a gente descobre as coisas sozinho só de ficar mexendo, de ficar procurando, de ficar tentando, sabe? Às vezes a gente não precisa de buscar ajuda de alguém porque a gente consegue descobrir sozinho. Então isso é uma coisa que eu já sabia fazer sozinho. Só que com o tempo a gente vai aprendendo a fazer coisas mais sérias, por assim dizer, sozinhos. E aí a gente tem que tomar um passo à frente e tentar descobrir as coisas, perguntar as coisas para as pessoas, aprender de alguma forma. E isso é muito importante na jornada de amadurecimento. Beber um tiquinho de água aqui, se me permitem. Segundo ponto aqui a jornada de amadurecimento é diferente para cada pessoa. Então, às vezes, a gente vai encontrar uma pessoa muito mais imatura do que a gente. E às vezes a gente vai encontrar uma pessoa muito mais madura do que a gente. O que a gente pode fazer? A gente pode reconhecer que a pessoa ainda não tem a maturidade que você tem e não julgar essa pessoa por isso. Você pode querer se afastar dessa pessoa porque essa pessoa não tá refletindo coisas boas pra você. E relacionamentos tem muito disso, de refletir uma coisa pra gente. E se não reflete uma coisa boa ou agradável, é bom você se distanciar, sabe? Assim, claro que eu falo dependendo do caso, porque vai muito de pessoa para pessoa. Às vezes as pessoas fazem sentido na vida umas das outras em momentos diferentes de vida, entendeu? Às vezes naquele momento você não estava precisando daquilo, às vezes naquele momento aquela pessoa não se identificava com você. Mas enfim, o ponto que eu quero dizer é que quando a gente tá falando da jornada de amadurecimento, a gente tem que entender que cada um tem seu tempo, entendeu? Então, assim, às vezes uma pessoa da nossa idade vai ter muito mais maturidade do que a gente. Às vezes, a gente vai ser mais imaturo do que as pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente pode tomar decisões imaturas de vez em quando. Às vezes a gente pode ser a pessoa mais madura entre uma rodinha, assim. E, tipo assim, a gente tem que entender que é um processo. Que tem um processo para cada pessoa, que não é um processo igual. Que a gente não amadurece niveladamente, igualmente, ao mesmo tempo. Porque isso é impossível, sabe? A gente amadurece de acordo com as nossas vivências e com os acontecimentos da nossa vida. Então, tipo assim, se uma pessoa já é mais séria desde sempre, isso vai fazer com que essa pessoa talvez amadureça mais rápido. Isso eu falo na minha experiência, porque, tipo, eu era uma pessoa mais séria, tipo assim, na minha época de adolescência, e, tipo, eu percebi que isso me fez ter mais visão da vida do que outras pessoas que estavam só curtindo o momento, vivendo a adolescência e tal, não sei o quê. E eu já tava pensando muito à frente. E isso, tipo, se deve a muitos fatores e, tipo, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas assim, eu era e sempre fui uma pessoa muito mais séria. Talvez por causa disso eu começasse a pensar em coisas que as pessoas nem sequer estavam pensando, porque a minha cabeça já estava pensando no futuro, enquanto as pessoas estavam vivendo o presente. E isso não é porque eu não sabia aproveitar o presente, eu consegui aproveitar muito da minha adolescência. Só que eu estava vivendo um momento
que eu só podia me apegar ao futuro, porque o presente não tava legal, entendeu? Então, assim, vai muito de pessoa para pessoa, vai de vivência para vivência. Pode ser que nem toda pessoa séria seja uma pessoa naturalmente mais madura desde muito cedo. Eu não sei de verdade. Eu sei que é uma coisa que eu fui parar para refletir da minha vida, que eu sempre fui uma pessoa, tipo assim, desde muito nova, me colocaram muitas responsabilidades. Tipo assim, eu cuidava do meu irmão, eu cuidava da minha prima, eu cuidava do meu primo. E isso foi se estendendo, sabe? Tipo, até hoje eu cuido de crianças assim, tipo, não só da minha família, mas também de fora. Porque sempre foi uma coisa que eu me conectava, sabe? Eu sempre tomava a responsabilidade, tipo, não só da pessoa me entregar, mas também de eu abraçar essa possibilidade e falar assim, eu vou fazer parte dessa vida, entendeu? Então, tipo, é uma coisa muito natural minha, de, tipo, me apegar a responsabilidades. Não sei se isso é uma coisa da minha personalidade, não sei se isso é uma coisa que foi construída com o tempo, mas eu acredito que foi. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que isso é uma característica de pessoas muito maduras. Por quê? Porque você não vai entregar uma responsabilidade tão grande na mão de uma pessoa que você não acha que é capaz. Porque assim, quando você tem uma responsabilidade e você fala assim, eu preciso passar essa responsabilidade pra alguém porque no momento eu não tô conseguindo. No momento eu tô ocupada, sei lá. Tipo, você passa essa responsabilidade pra alguém que você acredita ser capaz de lidar com essa possibilidade. Porque se você passa a responsabilidade para uma pessoa totalmente incapaz, você tá colocando aquela responsabilidade em risco. Então, tipo, eu acredito que isso foi construído dentro de mim, além da minha personalidade, porque eu sempre fui uma pessoa muito. Eu preciso cuidar das minhas coisas. Eu preciso cuidar das pessoas e das minhas coisas, sabe? Sempre fui assim. É uma coisa totalmente minha. Foi construído com o tempo porque as pessoas colocaram responsabilidades em mim e eu, por muito tempo, fiquei sem saber por que as pessoas colocam tanta responsabilidade em mim. E aí depois eu refleti, caramba, essas pessoas me veem como uma pessoa capaz de lidar com responsabilidades. Isso faz de mim uma pessoa independente, de certa forma, porque, tipo, você não coloca uma responsabilidade na mão de uma pessoa completamente dependente, porque essa pessoa vai pedir ajuda pros outros, não vai saber se virar só. Então, assim, aos poucos eu fui entendendo que várias coisas que aconteceram na minha vida foram me moldando para ser uma pessoa bem madura. Não só questão de eu ter uma personalidade bem responsável, mas também outras questões de as pessoas confiarem em mim as coisas. Isso foi uma coisa muito natural desde sempre, sabe? As pessoas sempre confiaram em mim para me contar as coisas e, tipo, eu não sei o que eu faço. Eu existo, chega alguém, é com você que eu vou conversar. Tipo assim, isso me deixa feliz, por quê? Porque se as pessoas olham pra mim e falam assim, eu confio em você pra me abrir, isso vai ser uma coisa muito relevante pra mim no futuro, que eu quero ser psicóloga. Entendeu? Enfim, voltando. A jornada de amadurecimento é um ciclo, um processo totalmente individual. Então, não se julgue se você se acha muito imaturo e não sei o que. E outra coisa, eu digo isso de a gente talvez se afastar de pessoas imaturas e tal, se cercar de pessoas maduras quanto a gente ou que estão lutando para isso. A gente tem aquela coisa que às vezes se a gente tá muito acima de uma pessoa em algum aspecto da nossa vida, a tendência é a gente ir puxando essa pessoa, entendeu? Então, tipo, não falo isso como, você é uma pessoa madura, então você é melhor que seus amigos, mas não falo. É uma coisa importante de você ter como ser humano? É, mas se você se cerca de pessoas que não estão sendo tão maduras quanto você, talvez você puxe essas pessoas pra cima ou essas pessoas se puxem pra baixo. E, tipo assim, eu não falo isso em questão de, tipo, você não pode se cercar de pessoas imaturas, não sei o que, eu não falo isso.
entendeu? Porque claramente tem pessoas que despertam o nosso lado infantil. Em que sentido que eu quero falar isso? O nosso lado infantil, do lado de ser uma pessoa bobona, de ficar rindo bastante. Tem umas 3 pessoas na minha vida que me despertam esse lado de bobona, risonha e tal, não sei o quê. Mas, tipo, isso é uma coisa do relacionamento. Não é porque essas pessoas são mais imaturas que eu. É porque essas pessoas despertam um lado meu que se perdeu por muito tempo em diversas coisas. Mas essas pessoas têm uma coisa especial nelas, que elas conseguem me fazer gargalhar de rir. Tipo, gargalhar mesmo, chorar de rir, sabe? Essas pessoas me transportam para aquela época de infância que eu ria muito de tudo, e sabe? É nesse sentido que eu quero falar. Então, assim, reconheça o quanto que a imaturidade, às vezes, pode ser uma coisa boa. Nesse sentido que eu falei. De despertar um lado bobão seu, de quando você era criança, você se lembra quando você era um neném, e você ria à toa, sabe? Tipo, nesse sentido que eu quero dizer, tá? Não levem isso para outro lado, porque eu só tô falando nesse sentido, tá bom? Nosso estado de saúde psicológica afeta a nossa maturidade. Por que que eu falo isso? Porque é o seguinte, deixa eu me ajeitar aqui. Ai, minha coluna tá doendo. Enfim, por que que eu falo isso? Porque, pelo menos, o que eu percebi, tanto de mim quanto as pessoas ao meu redor, quando essas pessoas estão deprimidas, a gente consegue perceber, evidentemente, a mudança de comportamento dessas pessoas. E, tipo, eu falo isso por quê? Porque você percebe que a pessoa murcha, sabe? A pessoa parece que não enxerga mais nada com clareza. E isso talvez seja uma característica muito semelhante a uma pessoa imatura pensando sobre a vida. Porque, assim, uma pessoa madura, ela reconhece que a vida não é uma coisa fácil. A vida é uma coisa que vai te dar muita porrada e que você tem que continuar levantando apesar de tudo, sabe? Isso é uma característica de uma pessoa madura / resiliente. E tipo assim, quando a gente tá passando por uma crise psicológica, a gente para de agir com a nossa razão. Então, por a gente parar de agir com a nossa razão, a gente para de enxergar tudo racionalmente, a gente começa a enxergar tudo com muito sentimento, com muita intensidade, sabe? Então, junto a isso, requer muita inteligência emocional para que você não acabe demonstrando esses sentimentos intensos aleatoriamente. Porque se isso acontecer, e olha que eu falo porque eu já fiz isso, se isso acontecer, você pode causar toda uma situação constrangedora, uma situação ruim, uma situação não legal, que você pode acabar se expressando mal, que você pode, enfim, não faz bem você expressar para qualquer pessoa ou aleatoriamente seus sentimentos mais profundos e intensos, porque ninguém pediu por isso. Ninguém. Uma coisa é você chegar numa pessoa de confiança, uma coisa é você chegar num psicólogo, uma coisa é você, entendeu? É uma coisa diferente. Quando você tá indo no psicólogo, você vai se expressar com uma pessoa aleatória, vai se expressar com uma pessoa aleatória. Porém, você vai estar se expressando com o intuito de ele te analisar e falar assim, olha, a gente vai fazer um tratamento aqui e tal, não sei o que, depois eu te dou alta e você se vira, entendeu? Então, assim, é diferente quando você se expressa por uma pessoa aleatória, porque isso faz você entender que o sentimento que você sente durante essa crise vai fazer você se tornar totalmente errado em qualquer discussão que venha através da sua expressão dessa crise. Porque você não agiu com razão. Você não agiu com razão. Você estava tomado pelo sentimento que você estava sentindo e você
pode olhar pra trás depois de ter passado por essa crise e falar assim, caramba, por quê? Por que eu fiz isso? Eu retiro tudo que eu disse. Nesse sentido, entendeu? Porque, tipo, não faz sentido. Não faz sentido. Juro por tudo. Tipo, eu falo isso porque eu já cometi esse erro. Então, tô passando pra frente aqui pra vocês não cometerem o mesmo. Entendeu? Então, o nosso estado de saúde psicológica afeta. Por quê? Porque tem todo aquele balanço da razão e da emoção. Porque às vezes a gente tá super na emoção e a razão fica lá no fundo do poço, quase inexistente. Ou inexistente. E às vezes a gente volta ao nosso estado normal, em que a emoção tá aqui e a razão tá aqui. Aí quando você tem que tomar uma decisão, você pensa, como que seria a forma certa de agir? Aí a razão sobe. E a emoção fica aqui, ó. Porque assim, tem muito disso em toda decisão que a gente vai tomar na nossa vida. E às vezes a gente age muito pela emoção por causa de um sentimento que a gente tá sentindo, mas o ideal mesmo é a gente agir com razão, porque assim a gente não cria situações que a gente vai se culpar no futuro pensando assim, poxa, por que eu fiz isso, entendeu? Enfim. Próximo deixa eu ver aqui. Você é muito responsável afetivamente. Isso eu falo porque quando você amadurece, você entende que você tem que, ao se relacionar com as pessoas, você tem que deixar tudo muito claro que você sente por aquela pessoa. A comunicação é muito importante. Inclusive, vai sair um episódio de podcast falando só sobre comunicação, só que não vai ser esse. Só tô falando que a comunicação é muito importante porque no momento que você é sincero com uma pessoa, não a ponto de você machucar ela, mas sincero, tipo, sobre como você se sente com aquela pessoa e tal. E, tipo assim, você se expressa para aquela pessoa sobre como você se sente naquela relação com ela. No que você faz isso, você está sendo responsável afetivamente. Porque você está se responsabilizando pelos sentimentos daquela pessoa sobre você. Entendeu? Então, quando você se responsabiliza, pode acontecer de a pessoa não se responsabilizar pelos seus sentimentos, mas assim, quando você se responsabiliza, isso é uma coisa muito da maturidade, porque uma pessoa madura não vai querer machucar ninguém, vai querer agir da forma certa em toda situação, se possível. O que é normal que não aconteça sempre, porque todo mundo erra de vez em quando. Mas ser responsável afetivamente é uma coisa cansativa, entendeu? Porque quando você se torna responsável, você entende que nem todo mundo vai ser responsável com você. Então você pode ser muito responsável afetivamente com as pessoas e as pessoas podem não ser com você. E eu falo isso porque já me aconteceu, tá? Já me aconteceu muito. E tipo, é uma coisa da maturidade, porque tomar responsabilidades é uma coisa que você só vê de uma pessoa independente e maduro. Porque você não dá uma responsabilidade para uma pessoa imatura, para uma pessoa que não sabe lidar com essa responsabilidade, sabe? Nesse sentido que eu quero dizer. Então, assim, é claro que quando você toma uma responsabilidade afetiva, você pode se frustrar por uma pessoa não fazer a mesma coisa. Só que, ao mesmo tempo, você entende que você está certo em ser responsável afetivamente, porque você se responsabiliza, tipo, de forma, eu não vou machucar essa pessoa, porque eu tô me comunicando com ela, eu tô expressando como eu me sinto, eu tô me comunicando, sabe? Quando você se comunica, você transforma muita coisa, sabe? Tipo, você pode construir uma relação saudável através da comunicação. Só que muita gente escolhe não se comunicar. Eu não vou falar sobre comunicação. Enfim, entenderam mais ou menos sobre responsabilidade afetiva? Foi nesse sentido que eu quis dizer que a maturidade afeta a responsabilidade afetiva. Entendeu? Enfim,
Quando você começa a entender como as coisas do mundo realmente funcionam, isso te causa frustração. Isso eu falo por quê? Porque quando você começa a perceber que a gente vive numa sociedade totalmente capitalista, que a gente às vezes não pode fazer nada, que existe muito preconceito no mundo, existe muito machismo, homofobia, existe muito ódio e as pessoas destruindo a nossa natureza e a guerra e tudo, sabe? Quando você toma consciência de tudo, você pensa, nossa, que frustrante é. Entendeu? Porque você fica pensando, cara, eu vivo num, num lugar, num planeta. Eu vivo num planeta em que muita gente tá fazendo caos nele. Em que muita gente tá aproximando o fim do mundo à toa. Só por, Eu quero produzir mais produtos. Eu vou poluir o ambiente e a gente vai continuar produzindo, porque é isso aí, capitalismo. entendeu? Tipo, não faz sentido. A gente fica frustrado porque a gente tem consciência de tudo e a gente sabe que as pessoas envolvidas nessas grandes indústrias de produções em massa e tal, a gente sabe que essas pessoas sabem o que estão fazendo. Elas sabem que isso está destruindo o planeta, que está afetando o aquecimento global. A gente sabe que essas pessoas que estão em guerra e elas estão aí nesse ciclo de ódio que nunca vai acabar se ninguém simplesmente entender que o ciclo de violência nunca vai acabar se você continuar alimentando a violência com mais violência. Então, assim, é difícil viver tendo essa consciência, porque através da maturidade a gente vai entendendo melhor sobre o nosso mundo, porque a gente precisa. Então é difícil ter consciência disso, porque a gente fica frustrado. A gente pensa assim, o que eu faço por essas pessoas? Eu não sei o que fazer. Entendeu? O máximo que você pode fazer é, tipo, não se igualar a elas, é não disseminar ódio, é você pensar de uma forma diferente e falar assim, cara, é importante a gente estar em paz, senão o mundo não vai pra frente. Tipo assim, o mundo pode continuar depois de acabar, porque na verdade o que vai acabar é a nossa existência. O mundo vai continuar aí. Ele se vira só. A gente é que tá se lascando, entendeu? É nesse sentido que eu falo. Então, a gente fica frustrado, porque tudo que a gente faz não vai ter uma mudança efetiva e que vai transformar tudo e tudo vai voltar ao normal e tudo vai ficar bem. Não vai, entendeu? Porque se uma pessoa, duas, três, quatro se mobilizar, não vai fazer diferença. Mas se uma civilização inteira se mobilizar e convencendo uma e outra e outra e outra, talvez tudo mude. Talvez a gente tenha mais chance. Mas qual é a chance de uma civilização inteira se comover, se comprometer com isso? Desculpa ter esbarrado no microfone. Qual é a chance de uma civilização inteira se juntar, se comprometer com isso e tentar mudar a cabeça das pessoas? E isso dá certo. E as pessoas se mobilizarem junto. E as pessoas se unirem para mudar tudo. É uma chance muito pequena. Cada dia a chance se torna um pouquinho menor. Isso me deixa muito chateada. Enfim, próximo tópico é: você entende o que o estresse faz com a mente de uma pessoa? Isso eu falo porque quando a gente é mais jovem, a gente não entende porque que alguns adultos são tão estressados. Quando a gente se torna adulto, a gente entende o tanto que algumas coisas nos estressam, o tanto que estar em ambientes nos estressam, o tanto que se rodear de pessoas com energias ruins nos estressam. Entende o quanto que quando a gente chega em casa a gente só quer capotar na cama, porque a gente tá tão exausto de tudo que tá rodeando a nossa mente, nos cercando assim, sabe? Nesse sentido, a gente fica muito estressado. A gente entende como que esse estresse é gerado. A gente entende o peso que esse estresse tem na gente. Enfim,
Aí a gente começa a compreender melhor as pessoas, porque a gente sabe o quanto que o estresse acaba com a mente de uma pessoa. Tipo, acaba mesmo. A pessoa pode ficar traumatizada, porque o trauma nada mais é do que um estresse em que a pessoa não soube lidar. Entendeu? Se a pessoa soube lidar, beleza. Vai ser uma situação marcante? Vai. Porém, não foi um trauma, porque a pessoa soube lidar com aquilo. Entendeu? Próximo tópico, eu tô falando um pouquinho mais rápido porque eu não tenho muito tempo aqui e eu tava me estendendo demais sobre os outros assuntos. Enfim, você perde coisas valiosas pra você e infelizmente você vai ter que viver sem elas. Isso eu falo em que sentido? Esse ano eu perdi muitas coisas, mas ao mesmo tempo eu conquistei muitas coisas. Uma das coisas que eu perdi foi uma coisa muito marcante, uma coisa muito valiosa pra mim. E isso me deixou com um grande sentimento de luto por essa coisa. Por quê? Porque era uma coisa muito valiosa. É uma coisa que não tem um dia sequer que eu não pense. Entendeu? E tipo assim, quem acompanha os outros podcasts sabe do que eu tô falando. E tipo assim, é tenso. Sabe quando você tem um novo membro na família e esse membro da família se torna tudo pra você, o seu mundo vira aquele membro da família, você se rodeia daquilo. E tipo assim, quando você perde isso, você já sabia que ia perder. Você já sabia que algum dia tudo acaba. Só que quando você perde, você fica em estado de choque. Foi como eu me senti. Eu fiquei em estado de choque. Eu demorei muito pra cair a ficha. E tipo, eu fiquei em choque. Eu fiquei, sei lá, eu me senti vazia, sabe? E tipo, a gente entende quando a gente envelhece que a gente vai viver não só com essa ferida, mas com muitas outras que nos deixam vazios por dentro, que nos fazem nos perder de nós mesmos, que nos fazem nos perder do nosso propósito. A gente entende que isso é uma coisa que faz parte, que não tem nada que a gente possa fazer para evitar isso, não existe nada, sabe? Não tem como você não se apegar a nada e a ninguém, não tem como, entendeu? Não tem como mesmo, não tem jeito. Por mais que você evite, por mais que você se isole, por mais que, enfim, em alguma coisa você vai se apegar, você é um ser humano, você é sentimental, e isso eu não tô falando de forma ofensiva. Todo mundo é sentimental, entendeu? Por mais que você vire e fale, ai, mas essa pessoa aqui é uma pessoa fria, calculista e tal, não sei o quê. O que foi a causa dessa pessoa ser uma pessoa fria e calculista? O que fez ela se tornar fria e calculista? Você vai entender por quê? Porque essa pessoa tem sentimento sim, é uma pessoa sentimental, e as pessoas mudam conforme os traumas vão acontecendo com elas. E tipo assim, perder coisas, pessoas valiosas na nossa vida deixa um vazio muito grande. É muito difícil seguir em frente pensando todos os dias ou na mesma pessoa, ou no mesmo ser, ou na mesma coisa. Enfim, eu falei coisa porque pode ser muito amplo. Isso, você pode colocar o que você quiser nesse lugar. Tipo, sei lá, pessoa tal. Uma pessoa muito valiosa. Ou tipo, sei lá, meu bichinho de estimação. Meu bichinho de estimação muito valioso. No meu caso foi um bichinho de estimação muito valioso. E marcou minha vida. Transformou minha vida. Entendeu? E viver constantemente entendendo que esse serzinho não tá mais com você é uma coisa dolorosa demais. Dolorosa demais. Mas é uma coisa da maturidade que nos mostra que a gente não pode ter tudo que a gente quer, por mais que a gente deseje muito, que a natureza não se aplique para todo mundo, para todos os seres, para todas as coisas. Não vai. A natureza
vai continuar agindo. A gente querendo ou não, a gente chorando ou não, a gente feliz com isso ou não. Infelizmente, a gente não pode mudar isso. É uma coisa da natureza. Enfim, você se sente perdido várias vezes na vida, muito pela fase do amadurecimento, mas também por conta dos traumas. Isso eu falo por quê? Porque eu já me senti perdida por longa parte da minha vida. Eu posso dizer assim que até metade da minha vida eu me senti perdida, ok? E tipo, eu me encontrei de novo, depois de um grande processo que eu fui construindo comigo mesma e me conectando com a minha espiritualidade e fazendo coisas terapêuticas para mim e, enfim, me afastando de pessoas que não me faziam bem, me isolando, esperando as coisas acontecerem. Tipo assim, eu preparei todo o terreno para que quando... Nossa, tá claro, hein? Eu preparei todo o terreno para que quando aparecessem pessoas na minha vida, eu estivesse pronta para manter elas na minha vida. Entendeu? Eu fui excluindo todas as situações que estavam me fazendo mal, que estavam me fazendo triste, e eu fui me apegando às coisas que me faziam me sentir viva, eu fui me apegando às pessoas que me faziam bem, fui me isolando das pessoas que me faziam mal. Enfim, foi tudo um processo muito longo até eu esperar. Falei, Deus, coloque pessoas na minha vida, por favor, coloque pessoas que serão para minha vida de verdade. Por favor, é só isso que eu te peço. Eu sei que virão muitas pessoas que só vão passar pela minha vida, mas eu sei que o Senhor tem um plano para mim de que aparecerão pessoas que vão ficar. Então, eu esperei, eu confiei, eu tive esperança. Falei assim, eu vou preparar o terreno e o Senhor venha com as sementes, que a gente planta tudo e aí se torna belos pés, belas árvores e vão render muitos frutos. Foi isso o meu combinado com Deus. Beleza, fiz tudo isso, tive paciência, tive confiança, eu coloquei minha fé, entendeu? Eu puxei esse tópico um pouco mais pra fé porque foi uma coisa muito presente na minha vida e é uma coisa que eu acredito. Talvez você não acredite, mas se você tá ouvindo, pega a lição por fora disso. De tipo, você se preparar para aparecer pessoas boas na sua vida, ou sei lá, você mudar o seu ambiente e ver o quanto isso te transforma como uma pessoa totalmente diferente, totalmente nova, totalmente mais evoluída, entendeu? Enfim, eu tô falando nesse sentido porque foi o que aconteceu comigo. No sentido do tipo, eu me apeguei muito à fé, espiritualidade e afins. Enfim, eu preparei todo o terreno, falei assim, é isso aí, acho que tá tudo certo. E aí apareceram pessoas na minha vida. Eu não tive que fazer nada. Eu só tive que me abrir para as possibilidades que estavam chegando, entendeu? Então, através disso, eu conheci pessoas maravilhosas que estão na minha vida até hoje, já faz tipo 3 anos. E tipo assim, uma delas ficou desde a época que eu tava muito mal, desde antes da época que eu tava muito mal. Uma dessas pessoas ficou. Isso me fez pensar assim, nem todo mundo tava me fazendo mal. Nem todo mundo tava me destruindo por dentro. Nem todo mundo tava me afetando negativamente. Aquela pessoa sempre me trouxe coisas boas. Aquela pessoa sempre foi uma pessoa com quem eu me senti confortável para conversar. E a pessoa também se sentia assim comigo. Então, assim, teve nossas desavenças. O tempo nos afastou por um tempo, mas a gente continuou conversando depois de tudo, sabe? E, tipo, essa questão do tempo ter nos afastado nem foi questão de, tipo, a gente brigou e a gente não conversou mais, depois fez sentido de novo. Foi no sentido de, tipo, a gente perdeu o contato e depois a gente voltou a se falar. Simples assim. Entendeu? Enfim. O ponto é que, às vezes a gente se sente muito perdido na vida e isso pode ser por causa de coisas que aconteceram com a gente que nos fez se sentir perdido, tipo, perder coisas valiosas pra gente.
Ou pode ser porque a gente só tá se sentindo perdido, porque a gente tá passando por uma época muito intensa, sabe? Mas o importante é você preparar o seu terreno. Seu terreno, no caso, eu falo você, seu ambiente, as pessoas ao seu redor, como você se comporta com as pessoas, como você se comunica com as pessoas, tudo, tudo, tudo. Eu não teria mantido essas pessoas na minha vida se eu não tivesse em constante análise de mim mesma, pensando assim, eu não posso ser assim, eu tenho que ser assado, eu tenho que ser diferente. Eu mudei bastante em muito tempo. E eu continuo mudando. Isso é uma coisa admirável, entendeu? E é uma coisa que eu passo pra frente. Você não vai mudar nada na sua vida se você não mudar nada na sua vida. Entendeu? Tipo assim, você pode querer mudança na sua vida, mas se você continua se comportando da mesma forma, o que você vai ver de diferente? Nada. Inclusive, o conceito de insanidade é você tentar várias vezes a mesma coisa, sabendo que vai dar errado. E dando errado todas as vezes, você continua tentando. Isso é, ó. Você muda numa velocidade que você deixa de se reconhecer de forma boa ou ruim. Quando as coisas vão acontecendo na sua vida e você vai amadurecendo, você vai percebendo o quanto que você tá mudando. E tipo, eu percebi isso muito nitidamente esse ano, porque aconteceu muita coisa esse ano. Eu ainda vou trazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu. Aconteceu muita coisa esse ano na minha vida e eu fui mudando muito rápido mesmo, sabe? Tipo, acontecia alguma coisa, eu ficava assim, meu Deus, que coisa traumática. E eu mudava. Nossa, eu passei a mão na pomada. Caramba. Enfim, uma coisa que eu percebi que me muda muito é uma coisa muito traumática pra mim. Quando eu passo por uma situação muito traumática, inclusive eu li isso em algum livro, essa coisa traumática se torna um motivo pra eu querer mudar alguma coisa na minha vida. Tipo assim, eu posso não ter corrido riscos nessa coisa traumática, mas essa coisa traumática foi tão marcante pra mim que eu não quero ser a mesma pessoa que eu era antes desse trauma. Entendeu? Nesse sentido que eu falo que as coisas podem mudar muito rápido, sabe? Isso também pode mudar de outras formas. Você pode se tornar uma pessoa muito pior, sabe? Você pode se transformar numa pessoa que você não se reconhece no sentido de tipo, quem é essa pessoa? Eu nunca fui dessa forma. Nesse sentido também pode acontecer. Agora vamos pro próximo que tá acabando o tempo. Enfim, deixa eu ver. Você entende que amadurecer pode ser uma jornada muito cruel e que isso vai te tornar uma pessoa fria. Isso pode ou não te tornar uma pessoa fria. Foi isso que eu quis dizer. Enfim, a jornada de amadurecimento é tensa, muito tensa. E tipo assim, isso pode esfriar o coração de algumas pessoas e de outras não. Tipo assim, esfriar por quê? Porque você entende que a vida é muito complicada, que a vida não vai pegar leve com você e nem com ninguém. Então, no que você entende isso, ou você sente todas as dores todas as vezes, ou você se esfria e guarda tudo pra você. O que não é saudável, não é recomendável. Assim, você pode ir se esfriando com o tempo, cada vez a sua tolerância de estresse e de dor vai ser maior, mas você tem que entender que é importante você sentir os seus sentimentos. É uma coisa que eu passo pra frente desde muito cedo, porque eu sempre entendi, eu tenho que sentir tudo que eu tenho pra sentir pra superar. Entendeu? Então, é essa mensagem que eu quero passar. Eu vou andar mais rápido porque o tempo tá acabando. E outra coisa que eu já citei aqui, você entende que a vida não vai pegar leve com você, mas ao mesmo tempo você não se frustra porque você se levantou todas as inúmeras vezes que você caiu desde que você nasceu. É aquela coisa que eu acabei de mencionar. A vida não vai pegar leve com ninguém, entendeu? Não vai pegar leve com ninguém. E tipo, quanto mais maduro você fica, mais você entende isso. Que a vida não pega leve com ninguém, que você tem uma força absurda de levantar diante de todas as situações que você caiu, por mais absurdas que elas sejam, por mais que você
antigamente pensasse, se isso acontecer, eu vou ficar destruído, sabe? Eu não vou conseguir superar isso. E você supera. E você se surpreende. Porque você é forte. E eu digo isso não só porque, eu tô querendo passar uma mensagem motivacional. Eu falo isso porque todos os dias eu me surpreendo com a força que o ser humano tem de se levantar. Todas as vezes depois de cair. Todas as vezes, por mais doloroso que seja, por mais que doa muito, a gente se levanta e continua, sabe? Isso é uma coisa muito admirável que vocês têm que abrir o olho e falar, cara, a gente é muito forte. Entendeu? Enfim. Por fim, vamos terminar esse podcast gigantesco. Você reconhece que amadurecer requer tempo. A força de vontade de seguir em frente, que os traumas vão te transformar completamente, mas que através deles você entende sobre quem você é de verdade. Perder coisas valiosas deixa um grande vazio no peito e nos faz pensar que perdemos nosso propósito também. Mas a verdade é que isso nos feriu muito e é por isso que as coisas podem se tornar nubladas. Mas, eventualmente, o sol volta e nos mostra tudo com clareza novamente. Gostaram da mãe roteirista? Enfim, eu acho que eu expliquei tudo lendo essa parte, mas assim, é uma jornada que requer tempo e que cada um tem seu tempo. Se não tá no seu momento, não se apresse. Se as pessoas ao seu redor já são mais maduras que você e te cobram isso e tal, não sei o que, entenda que você tem o seu tempo. Eu não tô falando pra você procrastinar o máximo que você puder. Eu tô te falando que no momento que você se sentir pronto, você vai amadurecer. E isso não vai ser uma coisa que você vai ter que se esforçar. Entendeu? Vai ser uma coisa que vai ser natural com o tempo. Entendeu? E tipo, isso é uma coisa importante de se ressaltar, porque muita gente pensa que as pessoas não amadurecem porque não querem. Às vezes não. Às vezes a pessoa só não tá no momento dela. Às vezes a pessoa pensa que quando ela amadurecer ela vai se tornar chata. Às vezes a pessoa pensa que quando ela amadurecer ela vai deixar de ser quem ela é. Tem tanta coisa englobada, a gente não pode julgar assim à toa, sabe? Às vezes realmente a pessoa só não quer amadurecer, a pessoa sabe tudo que ela precisa fazer e só não quer. Porque não seria legal, não seria cool. Enfim. Às vezes realmente a pessoa só não quer amadurecer, mas a gente tem que entender que nem sempre é. Às vezes não. A gente não tem que julgar, a gente tem que ser compreensível. Entendeu? Então, sobre a gente perder coisas valiosas pra gente, isso vai deixar tudo muito nublado na nossa cabeça, na nossa vida, tudo vai parecer sem sentido, tudo vai ser estranho, tudo você vai ficar pensando, cara, eu nunca vou superar isso, eu penso nisso todos os dias, eu nunca vou superar. Você vai esperar. Mas você pode pensar nisso a sua vida inteira. Isso pode ficar na sua cabeça a sua vida inteira. Mas você vai esperar. Entendeu? Tipo, um dia o sol vai voltar a iluminar tudo de novo e a neblina vai sumir. E você vai enxergar tudo com nitidez e vai pensar assim, eu sei os meus objetivos sim, eu sei que as coisas me traumatizaram e que isso pode ter tornado tudo difícil por um momento, mas eu sei o que eu quero e eu sei como alcançar. Então é isso. Esse foi o episódio. Espero que tenham gostado. Curtam, se inscrevam e compartilhem. E um beijo. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão.